tarde a todos, aqueles que seguem o La Tática, aqueles que estão interagidos no assunto que a gente está colocando a cada vídeo. Meu nome é Anderson Gôngora, sou treinador do Sub-17 do Desportivo Brasil e auxiliar da equipe profissional. E também head coach de um projeto de intercâmbio que se chama Base Academy. Hoje a gente vai falar um pouquinho de planejamento e montagem de treino, tá? A gente vai percorrer por alguns objetivos aqui, mas o principal deles é a gente falar da montagem em si, do planejamento que você tem que ter em relação ao treinamento, enfim. A gente vai pontuar algumas coisas aqui que são de ordem teórica, mas muitas coisas que são de ordem prática também, tá? Antes da gente pontuar e falar um pouquinho de treino, montagem de treinamento, nós temos que ter ideia em relação ao planejamento, né? O que é o planejamento no futebol? A gente tem algumas ideias e dentro do planejamento, seja ele anual, mensal ou até semanal, nós temos os tipos de periodização para conseguirem nos orientar, para a gente ter um norte de onde nós queremos chegar. A ideia de planejamento nada mais é do que a gente ter um objetivo principal a ser atingido. Então, vou dar um exemplo hipotético. Eu quero ir para o estado de Minas Gerais, por exemplo, e eu tenho um norte. Eu quero ir para Belo Horizonte, por exemplo. Eu tenho um planejamento. Eu tenho que traçar um planejamento para eu conseguir atingir esse norte, que é chegar em Belo Horizonte. E aí eu tenho as ferramentas que eu vou conseguir fazer para eu chegar em Belo Horizonte, né? Eu tenho que arrumar o meu carro, eu preciso ver quanto que eu vou gastar de combustível, quanto que vou gastar de pedágio, enfim, um planejamento financeiro, um planejamento logística, né? Para eu conseguir atingir o meu objetivo principal. Então isso é o planejamento dentro de uma equipe, né? Você saber onde você quer chegar. E aí, partindo mais para o lado mais específico da coisa, a gente tem os tipos de periodização. Na literatura, a gente tem vários segmentos em relação à periodização, mas as mais famosas aí, a gente vai permear em relação à periodização clássica, a periodização integrada, a periodização de jogo e a periodização tática, que, propriamente dita, está muito em evidência através de alguns treinadores que estão aderindo bastante a esse modelo de periodização. Eu, particularmente, e aí, falando uma questão de opinião própria, vejam, eu vou aderir todos os tipos de periodização inclusas no meu planejamento, tá? Então eu sei que dentro da periodização tática tem elementos positivos que vão agregar no meu planejamento, como a periodização integrada tem muitos objetivos principais que vão agregar, e a periodização de jogo também, dentro da pedagogia do jogo, enfim, do ambiente sistêmico e os seus pormenores, eles vão me orientar em relação a um planejamento que eu queira traçar da minha equipe, tá? E aí a gente pensando o que cada periodização vai agregar em relação ao que eu quero, a clássica traçando mais as questões de carga, a questão de densidade, que vem mais aquela questão do leste europeu, de Matveev, enfim, que vai trazer aquela periodização padrão, né, que pensava-se somente no viés físico, e aí eu pensava-se somente na questão de carga, na questão somente como planejar o meu microciclo, meu mesociclo, se ele é competitivo, se ele é preparatório, enfim. E aí a carga do que eu tinha que trabalhar durante a semana, ou a distribuição dela, né, em si, ela era manipulada. A periodização integrada, ela veio mais com o objetivo de integrar as vertentes, então eu já parto de uma linha de que eu tô trazendo o componente físico para eu incluir no componente tático e técnico e até emocional, né, e aí essa ideia de conseguir mesclar todas as vertentes e fazer uma periodização dentro daquilo que eu quero como objetivo principal. A periodização a periodização tática e a periodização de jogo, né, a periodização de jogo, ela vem falar um pouquinho mais dos pormenores em relação ao ambiente sistêmico, de como eu vou manipular isso de um ambiente pedagógico, como que eu vou conseguir incluir isso no meu modelo de jogo. E a periodização tática, ela é totalmente dentro do modelo de jogo. Então eu faço a minha periodização, o meu planejamento, dentro daquilo do meu viés do modelo de jogo, né? E aí a gente faz outra live falando em relação à periodização tática, que é algo mais específico, tá? Ela tem algumas especificidades em relação à carga emocional, a carga tática, enfim,
as propensões, né? Então, ela é algo mais específico que não vai entrar muito no assunto que a gente quer falar, que é a questão do planejamento e montagem de treino, tá? Partindo dessa linha, uma vez que a gente já definiu as questões de periodização, que são os nossos norteadores que a gente vai ter em relação ao nosso planejamento, a gente precisa identificar o que é um planejamento de uma categoria de base e o que é um planejamento de uma equipe profissional, né? E aí, você traçar dentro do que você tem dentro de um contexto, e aí o contexto vai gerar o que você vai planejar, né? O contexto vai pedir isso para você. E aí, se eu estou numa categoria de base, eu vou pensar mais numa lógica longitudinal, né? Eu vou ter mais conceitos a serem vivenciados pensando na formação do atleta, pensando naquilo que ele vai ter como aquisição durante todo o processo de formação dele. Então é um processo mais longitudinal, eu tenho um pouquinho mais de paciência para distribuir essa gama de conceitos em relação ao planejamento que eu tenho, tá? Então, pensando numa lógica anual, mensal e semanal, eu consigo distribuir os meus conceitos dentro daquilo que eu tenho como objetivo principal para a categoria, tá? E aí a gente já vai entrar nisso daqui a pouco, a hora que a gente falar em distribuição no treino, na sessão em si, né? Naquilo que eu quero para minha equipe. E aí a equipe profissional já tem uma demanda mais de curto a médio prazo, e aí eu vou conseguir planejar e ter uma gama de conceito um pouquinho maior na minha pré-temporada. A minha pré-temporada vai ser o momento, né, o período onde eu vou distribuir os conceitos das quais eu quero que seja um padrão da minha equipe, né, o meu modelo de jogo. E aí é importante a gente ter uma boa pré-temporada para que eu consiga inserir na cabeça dos profissionais, porque é um pensamento mais heterogêneo. Eu tenho jogadores de uma linha X, uma linha Y, e eu vou unir todos esses atletas dentro de um modelo de jogo específico da qual eu quero, né? E aí eu preciso de tempo para eu conseguir colocar um conceito específico do que vai ser a direção do meu modelo de jogo. Já as categorias de base, os atletas eles vão passando de categoria por categoria, então eu já consigo ver o que é deficiência de uma equipe ou o que ela vai trabalhar em certa categoria, dependendo do que é a direção de um clube, como que o clube enxerga em relação ao currículo de formação, mas isso é outro assunto. Então eu vou ter parâmetros daquilo que eu quero para uma equipe em relação ao planejamento, tá? Então, basicamente, em linhas gerais, a gente falando em relação a planejamento é isso, a gente ter um norteador, eu ter uma periodização, ter uma metodologia X ou Y para eu conseguir adquirir aquilo que eu tenho como objetivo principal, tá? Eu não vejo hoje uma equipe de futebol, seja ela na categoria de base ou seja ela no ambiente profissional, sem um planejamento específico. Eu não posso pensar que eu quero chegar no lugar X e eu não me planejar para eu conseguir chegar naquele lugar, eu não ter ferramentas específicas para eu conseguir chegar. Então essa é a ideia do planejamento, tá? Em si. Voltando mais para a parte do treinamento, né? A sessão do treinamento, ela tem, e esse é o nosso assunto, falar de planejamento e treinamento, nós precisamos pensar qual que é o ciclo em relação ao treinamento. Então eu tenho o planejar, o executar e o avaliar. Eu preciso me planejar com a minha comissão técnica para ver o que eu vou fazer no conceito do dia. A execução em si, né, que nós vamos executar o treinamento e a avaliação daquilo, né? Então, criar esse tipo de hábito de planejar diariamente com a tua equipe, né, com a tua equipe de trabalho, que é o staff. Executar da melhor forma possível e avaliar, né? Todo final do treino você chegar com a tua comissão, avaliar, ver quais foram as deficiências do treino, o que pode melhorar para o treino seguinte, independente do conceito que você vai trabalhar. E aí, cada contexto vai exigir um planejamento específico, né? Que primeiro, nós precisamos fazer uma análise mais pormenorizada da minha equipe. O que a minha equipe necessita de melhoras, o que ela tem de deficiência, o que nas individualidades ela precisa melhorar, o que coletivamente ela precisa melhorar. E aí dentro disso eu consigo traçar o meu planejamento de conceitos, falando de categoria de base, ou até mesmo profissional dentro de uma pré-temporada, né? Eu faço essa distinção de categoria de base para o profissional porque as demandas são diferentes, né? O profissional ele vai pensar daqui a pouco, quando começa os jogos, no contexto em si. Eu vou me preparar somente em relação ao adversário, né? Categoria de base, óbvio que eu tenho as competições, eu preciso pensar no adversário, mas eu tenho que pensar também que as minhas categorias, elas precisam ser conceituadas. Então eu não posso deixar uma categoria
somente pensando no jogo do fim de semana, né? Ou do meio de semana. Eu preciso traçar uma lógica conceitual para que a minha equipe, como um todo, da categoria de base, seja bem conceituada lá na frente, que não tenha problemas de formação no que tange a individualidade e a coletividade dessa equipe, tá? Partindo da questão do treinamento, né? Eu tenho a questão da montagem do treino, né?